irmã, nós estamos nesses dias agora, nas próximas quartas-feiras, trabalhando com este tema, o Sermão do Monte e o Reino de Deus. E você já deve ter visto aí nos grupos de WhatsApp da igreja esta chamada. Vai ser uma série de sermões, vamos estar falando 6 ou 7 semanas a respeito do Reino de Deus. Vamos falar sobre o que é o Reino de Deus. Nós, pastores da igreja, vamos nos dividir entre nós para falar sobre os padrões do cidadão do Reino de Deus, os valores do Reino de Deus, os princípios do Reino de Deus. E vamos estar, por esses dias, trabalhando sobre este tema. E hoje, começando, eu quero chamá-lo a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 3. Já deixa a Bíblia aberta aí, nós vamos hoje introduzir o tema e depois continuaremos falando. Vamos falar sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, como é o coração do cidadão do reino. Vamos falar sobre o testemunho e a influência do cidadão do reino. E, portanto, as próximas semanas serão para trabalhar em nosso coração, em nossa vida e em nossos conceitos. E é com muito temor e tremor de Deus que nós estamos preparando este tema que é tão importante para a vida cristã. E hoje nós vamos começar falando sobre o que é o reino de Deus. Pois bem, para que você entenda melhor, irmão e irmã, Deus criou um mundo perfeito. O Éden era o espaço perfeito, era o reino perfeito, com os cidadãos perfeitos, com o governo perfeitamente ajustado, soberano absolutamente, e não havia nada no ser do homem, no ser humano, que se opusesse ao governo de Deus. Então havia um governo absoluto, uma submissão absoluta e uma harmonia neste reino. Mas quando entra o pecado no mundo, este reino entra em queda. O reino de Deus, como era para ser no Gênesis, entra em colapso. E aí, durante um período de milênios, vem o pecado desfazendo o coração do homem. Nós podemos dizer, se Deus formou o homem, existe então uma deformação que o pecado fez, mas aí em Cristo existe uma reformação, uma reformulação. Se eu pudesse dizer em 3 palavras o que seria a metanarrativa, a história da humanidade, eu diria: formação, deformação e transformação. Em Cristo somos transformados. E aí começa o reino de Deus a ser reconstruído para chegar no Apocalipse. E aí, entre o reino que era absolutamente perfeito no Éden, ele se reconstrói e se torna absolutamente perfeito novamente no Apocalipse. Então, em toda essa história, no meio disso, na figura de Cristo, começa a reconstrução deste reino que a gente chama de reino de Deus ou reino dos céus. Em algumas traduções, reino do céu, em algumas traduções, reino dos céus, mas tratando-se da mesma coisa. Pois bem, quando começou a se falar sobre o reino de Deus, instalado entre os homens, os judeus criaram uma expectativa, e uma expectativa de que este reino fosse um reino com o Messias chegando e repetindo todo o reinado que foi o reinado de Davi, e ainda melhor que o dele, repetindo, colocando Israel como a maior nação do mundo, com um rei, com um palácio, com um trono, com um exército imbatível, com uma hierarquia perfeitamente ajustada, e Deus no comando de tudo isso, aqui na terra e no espaço deles. E esse conceito foi frustrado, essa expectativa
porque o reino chega com Cristo e chega totalmente diferente do que eles esperavam. E Jesus chega pregando um outro reino, e os judeus entram em parafuso com a palavra, com as palavras e os conceitos de Jesus sobre o reino, não aceitaram Jesus como Messias, continuam aguardando até hoje um Messias que seja um rei, um governante, um estadista, no conceito, no quadrado que é o que entendemos como um governo humano. Pois bem, a chegada do reino. Em alguns textos da Bíblia, Jesus diz: o reino já está entre vós. Em outros ele diz: orem dizendo: venha o teu reino. Então, se ele já está, como ele ainda precisa chegar? E por que a gente tem que orar para ele chegar? Outro texto ele diz: o reino está próximo. Quer dizer, está perto, mas ainda não. Parece que esses textos se contradizem, mas, na verdade, o reino está sendo implantado. Ele continuará sendo implantado até absolutamente, depois de todas as coisas julgadas, aí sim o reino estará concluído. Estamos, portanto, nesse período de implantação do reino. O reino já chegou, mas ainda não de forma conclusiva, ainda não existe o ponto final para dizer ele está totalmente concluído historicamente, mas já está, mesmo porque também Deus não tem os critérios que nós temos de linha do tempo e cronologia. Então nós podemos dizer, na história de Deus ele já está implantado, na nossa ainda não. É o conflito do já, mas ainda não. Já está, não volta atrás, mas ainda não está concluído. Pois bem, Jesus, no seu ministério, curou. Mas ele não foi conhecido como aquele que curava. Ele pregou, mas a sua mensagem era mais um ensinamento, com parábolas, era muito simples. Ele não foi conhecido como pregador. A principal função de Cristo, a principal pregação de Cristo era sempre anunciar a chegada do reino de Deus. Inclusive para os discípulos do João Batista, chegou um momento que ele diz que os cegos vêm, os coxos andam, aos pobres é dado anunciar o reino de Deus. Isto é, tudo que ele fazia para apontar a chegada do reino, para indicar e dizer o reino está sendo implantado. A sua principal mensagem, a sua principal pregação é a chegada do reino. As principais parábolas de Jesus apontam o reino de Deus. Pois bem, quando ele prega o principal sermão, e podemos dizer assim que é a maior das pregações, a melhor que está na Bíblia Sagrada, porque vem da boca do próprio Cristo, o Sermão do Monte. Ele prega apontando o reino de Deus, dizendo como deve ser o cidadão do reino de Deus. A palavra reino, Basileia, aparece 35 vezes em Mateus. Aparece em outras tantas vezes ao longo do Novo Testamento, mas só em Mateus 35 vezes. E não se referindo a uma estrutura, como nós conhecemos, um reino que tem um limite geográfico, como o Brasil, lá, região norte, indo até do Uiapoque até o Chuí, ponto mais alto, com ponto mais baixo no sul do país, indo de leste a oeste, então esse é o nosso país. O reino de Deus não tem um limite geográfico. O reino dos homens tem governantes, leis, poderes, tem a Constituição, tem um exército que assegura a segurança do país. O reino de Deus não tem essa estrutura. E quando essa palavra aparece, Basileia, quer dizer assim um reinado que parte mais de relações do que de estrutura. Seria mais essa ideia, uma relação harmoniosa entre um governante e o súdito, e entre o súdito e o governante.
Isso seria traduzido por reino, Basileia. Para tanto que quando se fala sobre o reino de Satanás, não se usa a palavra reino, se usa a palavra império. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E é sutil essa diferença. Por que ele não diz, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império do reino? Não, porque Deus não tem império. Ele não é um opressor. Ele não precisa de uma estrutura de império. Ele nos tirou do império e colocou a nós no reino. O reino, portanto, esta palavra tem a ver com relação harmoniosa entre nós e Deus, entre o governo de Deus e a terra. Pois bem, Deus soberano, absolutamente, e o homem absolutamente súdito e absolutamente interligado à vontade de Deus e fazendo absolutamente a vontade de Deus. Isso seria o reino implantado. Toda a terra, todo o planeta submisso à vontade de Deus. E quem primeiro anuncia o reino, e aqui a gente já começa a aprender um pouco, é João Batista. Foi ele o primeiro a usar esta palavra na Bíblia Sagrada. Em Mateus capítulo 3, acompanhem comigo, os versículos 1 a 3. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aqui, a primeira vez que aparece a Basileia, reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Pois bem, primeiro quesito para o reino de Deus, alguns quesitos para a implantação, mas o primeiro deles é que o reino de Deus requer esvaziamento de conceitos. A palavra arrepender, aqui, nesse texto, especificamente, aparece como que um requisito, dizendo, em primeiro lugar, para que o reino de Deus chegue, nós temos que nos arrepender do reino anterior. Para que o reino de Deus seja implantado, nós temos que desaprender, nós temos que nos esvaziar daquilo que já tínhamos em nossa vida, em conceito de reino. E é interessante que ao longo da história, nós aprendemos muitas coisas distorcidas sobre o que é a convivência com o ser humano, com Deus, e destas coisas nós temos que nos arrepender para que vazios nós possamos receber o reino de Deus. Arrepender-se nesse contexto é pensar de um modo diferente. Até agora você pensava assim, sua mente era assim, seu olhar era assim, e agora você passa para o reino e você precisa deixar de olhar para lá e andar para lá, e você precisa mudar e agora pensar aqui, olhar para cá e viver para cá. É isso que João Batista está dizendo, mude totalmente de ideia. Não cabe no reino de Deus a ideia que nós temos sobre o reino dos homens. Veja a vida com outras lentes. O sistema econômico deste mundo sempre foi, e não é novidade, isso já era entre os gregos, entre os babilônicos, entre os romanos, quem tem mais é o maior. E o reino de Deus vem dizendo, para mim não interessa, Deus dizendo, não me interessa o ter, o maior vai ser o menor vai ser o maior. Esse é o valor do reino. O reino de Deus tem outro sistema político. O reino de Deus não tem os jogos de egos que os homens têm. Quem manda mais?
às vezes até na vida da igreja. Quem que manda mais, quem que lidera, quem que tem a última palavra aqui ou acolá, nesse ministério ou naquele. O reino de Deus está isento deste tipo de conceito que nós temos na nossa cabeça e que desde pequenos alimentamos. Temos que nos arrepender, isto é, nos esvaziar desses conceitos. Os valores do reino são diferentes. Semana que vem nós vamos ver sobre isso. O conceito de cidadania do reino de Deus é diferente. O conceito de pátria no reino de Deus é diferente. Sabe qual é o conceito de pátria no reino de Deus? É dizer assim, nesse mundo, os 80 ou 90 anos que vivemos aqui, né? Queira Deus que vivamos um pouco mais, mas vivendo, somos apenas forasteiros, estrangeiros, porque nossa pátria não é aqui. Os judeus não entenderam o reino porque aguardavam um reino terreno nos moldes do reino terreno. E a primeira citação do reino por João Batista, usando essa palavra no Novo Testamento, ele já vai logo dizendo, arrependam-se, mudem de ideia, porque isso não é o reino de Deus. Mudem de pensamento, mudem o conceito, mudem de caixa, mudem o quadrado. Sabe quando você está ouvindo uma rádio em AM, mas você queria naquela mesma frequência, daquele número ali, ouvir alguma coisa em FM, e você diz, eu estou com o aparelho aqui, e aquele sinalzinho está aqui, mas por que eu não estou ouvindo FM, estou ouvindo AM? É uma outra sintonia, é outro tipo de onda, e você nunca vai conseguir ouvir o FM ali, se tão somente não mudar o botão aqui, de colocar lá FM, aí sim entra aquela sintonia que você estava esperando. E é mais ou menos isso entre o reino dos homens e o reino de Deus. E a gente fica tentando entender o reino de Deus a partir do reino dos homens. Primeiro quesito, arrependa-se. João Batista está dizendo isso. Não é o arrepender-se só dos pecados, é o arrepender-se do conceito errado que tinha sobre Deus e sobre o reino de Deus. Segundo quesito para o reino de Deus é que o reino de Deus requer esvaziamento de direitos. A palavra basileia é uma das traduções, e quem fala sobre isso é o Dr. Russell Shedd, falecido já, mas que deixou um legado de interpretação de Bíblia para nós brasileiros, assim, quem sabe o maior dos nomes que passou entre nós, deixando esse legado de exegese bíblica. Ele diz o seguinte, que um dos conceitos de Basileia, do reino, é que o rei é absolutamente soberano. E os súditos, os subalternos, absolutamente subalternos. E não são nem chamados de cidadãos, mas de escravos. Mas numa harmonia muito intensa entre nós aqui e o Senhor lá. Por essa razão é que o reino começa a ser pregado, né? E pregado dizendo que nós deveríamos nos esvaziar dos nossos direitos para então entendermos o reino e entendermos a vontade de Deus. E é interessante que só entendemos a vontade de Deus quando deixamos a nossa de lado. É impressionante isso. O porta-voz do reino de Deus, o arauto que anunciava a chegada do reino, era o João Batista. E quem era ele? Ao contrário dos arautos dos reis romanos, dos imperadores romanos, que eram homens da corte, que iam
pelas estradas, pelas nações, anunciando: chegou um novo reino, está sendo implantado um novo rei, né? Logo ele vem nos visitar, logo ele passa por aqui. O arauto anunciava as novas leis, anunciava os novos planos do governo. Naquele tempo não tinha internet, não tinha TV, então o porta-voz, William Bonner daquela época, era o arauto, que saía gritando nas ruas, nas vilas, o que estava sendo implantado no país. Mas quem era o arauto do reino de Deus? Era um homem isolado. O João Batista se vestia com pele de camelo, era nazireu, tinha o voto de ser nazireu, e o nazireu era chamado de o desprezado. O apelido nazireu relacionava-se a alguém desprezível. Era vazio de direitos humanos, vazio de prestígio social, vazio de status. Comia gafanhoto com mel silvestre. Não se sabe se o gafanhoto que ele comia era igual ao gafanhoto daqui, mas existe um tipo de lagarta no Oriente Médio que era rico em proteína. Provavelmente esse era o prato do dia deste homem simples que renunciou à vida para anunciar o reino. Renunciou a si mesmo para mostrar qual era o caminho do reino, qual era o local. Enquanto um arauto dos romanos partia de um palácio para anunciar para o mundo que chegou um novo reino, o local do João Batista era um deserto. Não era um palácio, não eram as ruas de uma capital, mas um deserto. Depois de João Batista, aí vem o rei. E quem é o rei? O rei é aquele que se esvazia para ser compreendido. Cristo, que se entrega como modelo, se humilha para que, por ele, através dele, do sangue dele, do sofrimento dele, como cordeiro, nós fôssemos resgatados. Esse é o rei desse reino. E, por fim, ele morre na cruz, a pior morte, a mais humilhante. Veja comigo, abra sua Bíblia aí, em Filipenses, capítulo 2. Veja o que diz do 5 indo até o 9. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Este texto, este conjunto de versículos, indo do 5 até o 11, na verdade é um hino que os primeiros cristãos cantavam na língua aramaica e que Paulo aqui traduz para o grego e coloca como se ele estivesse escrevendo a epístola e de repente ele pega um hino do inário e coloca ali, falando sobre o que eles, na verdade, queriam dizer nesse hino era o seguinte: que Jesus era Deus, mas não teve a ambição de ser Deus em estando entre nós. Ele não usou os atributos de Deus, transformando pedra em pães. Ele não usou os atributos de Deus, se lançando do pináculo do templo e esperando que os anjos o guardassem lá embaixo. Não, ele era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Adão era homem e teve por usurpação ser igual a Deus. Então, da mesma forma que o reino começou a se estragar, na ideia de alguém buscando direitos que não tinha, o reino é reconstruído com alguém que se esvazia dos direitos para dizer: esse é o caminho, é por aqui que nós
vamos caminhar. Tornou-se escravo, e quando aparece aqui a palavra em Filipenses 2, a Bíblia diz, e tornou-se servo. Na verdade, essa palavra servo é escravo. E eu pergunto a você, quer fazer parte desse reino? Então esvazie-se do orgulho, do ego, do status. Segundo quesito, portanto, é o esvaziamento. Para este reino não há privilégios entre os súditos. Para entrar no céu, somos todos pecadores, pecadores confessos. E só entramos no céu porque Jesus cobriu os nossos pecados com a sua justiça. Então ninguém é maior do que ninguém. Todos nós somos comprados pelo mesmo preço. Todos nós somos iguais, imerecedores. Há uma frase interessante do Brennan Manning, num livro que grande parte dos irmãos da igreja já leram, o Evangelho Maltrapilho. Se não leia, fica aí uma dica excelente de leitura. O Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning. Há uma frase onde ele diz assim, todos nós somos mendigos, todos nós somos maltrapilhos. A única diferença entre nós cristãos e os não cristãos é que nós somos mendigos maltrapilhos que encontramos pão. E temos ainda a obrigação de levar o pão àqueles que não têm. Mas todos nós somos mendigos e maltrapilhos. Daí é que vem o título do livro, O Evangelho Maltrapilho. Para entrar no reino, eu e você precisamos ser vazios de justiça própria, vazios de orgulho próprio, vazios de razões, e assim por diante. Terceiro quesito, para entrar no reino, preparo. Veja comigo o Mateus 3, versículo 3, que diz assim, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas. A prática dos reis orientais era a seguinte, enviar os arautos para dizer, olha, vocês vão dizer a todos os homens de todos os lugares nos domínios do império, de que agora existe um novo rei, agora existem leis novas, existem conceitos novos, e vocês vão ter que ir pregando. Mas é possível que eu precise ir com a minha carruagem, com a minha biga, a qualquer lugar na extensão deste império. Para que eu vá, vocês precisam acertar os caminhos. Então, é exatamente por causa desse contexto cultural, histórico, é que João Batista está usando este termo, endireitai os caminhos. Preparar a estrada para a chegada do rei. Os arautos melhoravam as estradas velhas, construíam ou mandavam construir estradas novas e também removiam pedras que os agricultores que plantavam na beira das estradas tiravam da lavoura e não tinham para onde jogar, jogavam na estrada. E em muitos trechos as estradas eram cheias de entulhos e pedras, e altos e baixos, chovia, fazia aquela, estragava um pedaço da estrada, afundava. Qualquer semelhança com as estradas de alguns lugares no Brasil é mera coincidência, mas era assim. E os arautos iam demarcando, dizendo onde precisavam reformar as estradas. E é por isso que em Lucas capítulo 3, versículo 5, falando sobre a chegada do reino, veja que interessante, mais um fato cultural aqui, quando ele diz, todo vale será aterrado, e todo outeiro nivelado, e os caminhos tortuosos serão aplanados. Por quê? Para a chegada do novo rei. O que isso significa para nós, eu e você? Significa
que eu e você precisamos preparar estradas na nossa vida para a chegada do reino. Isso tem a ver com discipulado. Isso tem a ver com adequação. Nós precisamos nos adequar ao que é um discípulo de Jesus. Um grande problema que nós temos na igreja hoje, nas igrejas hoje, no povo evangélico hoje, é que se vem ao evangelho, e é natural que a gente chegue do mundo até o evangelho, até a vida com Deus, trazendo ainda alguns resquícios, algumas manias do mundo. Mas o problema é que passa-se 3 anos, 4 anos, 10 anos, 30 anos, e muitas pessoas não mudam. Significa que não conseguiram adequar a sua estrada à chegada do rei. Há áreas na vida que não estão preparadas para o senhorio absoluto do rei e precisam ser preparadas. Todas as áreas da vida, área econômica, área conjugal, área familiar, a postura, a forma de ser, a forma de pensar, a forma de trabalhar, a ética, a conduta, a honestidade e tudo mais. Grande parte dos cristãos tem aquilo que a gente chama de o quarto da bagunça. Isso me faz lembrar a história de uma pessoa que teve um sonho, e no sonho Jesus chegou na sua casa. E Jesus chegou e a pessoa disse: venha conhecer a minha casa. Eu tenho prazer, Senhor, em mostrar os cômodos, cada cômodo da minha casa, apresentar ao Senhor. Afinal, é uma honra tê-lo aqui. E porque o Senhor viria aqui, nós já deixamos tudo pronto, limpinho, tudo arrumado. Mostrou a sala para Jesus, mostrou o quarto para Jesus, o quarto de hóspedes, mostrou o quintal, mostrou a garagem, mostrou a sala de estar, mostrou para Jesus a cozinha, mostrou o banheiro, e de repente tinha um quartinho. E Jesus disse: e aqui? Você não vai me mostrar? Ah, não, aqui não. Aqui está tudo bagunçado. Aqui eu não mostro para as visitas. Aqui só eu sei o que tem aqui, só eu me viro. E na vida cristã existem uns quartos da bagunça. E que a gente chama Jesus para ser Senhor em todas as áreas da vida, exceto no quarto de bagunça. E é esse quarto que nós precisamos abrir. Preparai o caminho, endireitai as veredas. Então, terceiro quesito, preparação. Algumas características do reino. Primeira delas é que o reino está no interior de cada discípulo, de cada cidadão deste reino. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Veja o que diz a palavra do Senhor. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. De que forma ele chega? Através do novo nascimento. Por isso que Jesus disse em João capítulo 3, quem não nascer de novo não herdará o reino dos céus. Nos países, você pode ir de um país para o outro e encontrar o asilo, formalmente, ou então a dupla nacionalidade, como até alguns jogadores brasileiros fazem. Você vê jogador brasileiro na Copa do Mundo jogando por outra nação e pergunta como? Por meios formais, eles adquiriram mais uma nacionalidade e formalmente são de dupla nacionalidade, brasileiros e, sei lá, americanos ou alemães ao mesmo tempo. No reino dos céus, de que forma nós podemos entrar para sermos cidadãos desse reino? Somente através do novo nascimento, a conversão a Cristo.
A obra do Espírito Santo nos transformando e nos regenerando para uma nova vida. Quem não nascer da água do Espírito, Jesus disse, não pode entrar no reino de Deus. O espaço onde o reino está implantado, o espaço onde o reino é desenvolvido, é dentro de nós. E os judeus não entendiam isso. Eles pensavam num reino aparentemente como uma nação superpoderosa. E Jesus diz, é aqui que ele começa. Ele pode até daqui ir para o exterior e fazer transformações na sociedade. Mas ele vai começar aqui, começa no coração. Segunda característica, ele tem elevados padrões. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque os governadores e imperadores eram reverenciados sempre nas suas conquistas com banquetes, sinais externos de segurança, status e satisfação. 3 S. Segurança, status e satisfação. Todos eles sendo interpretados à luz da história apenas como futilidade, segurança, ao mesmo tempo insegurança. Satisfação momentânea, como vimos aqui o grande banquete do rei Dario, lá quando estudamos o livro de Daniel, no momento um grande banquete, arrogante, pomposo, dali alguns momentos o juízo de Deus e dali mais algumas horas a invasão dos medo-persas e a morte deste rei. Status, vem e vai. Esses eram os banquetes para comemorar segurança, satisfação e status. E Jesus faz uma outra trilogia. Ele diz, mas o reino de Deus é diferente. Ele é justiça, em outras palavras, justificados em Cristo. Quando essa palavra aparece no Novo Testamento, na maioria das vezes, tem a ver com a justiça de Cristo inferida em nós. É paz, fruto do senhorio. Quando Jesus é Senhor na nossa vida, nós temos paz interior. Toda ansiedade se dissipa, todas as ganâncias da vida se vão e são invadidas por uma paz interior incontestável, ininteligível pelo homem, paz que o mundo não pode entender, paz que está além do conhecimento, e alegria, justiça, paz e alegria. E ele diz alegria do Espírito Santo, alegria no Espírito Santo. Isto é, a alegria permanente, alegria incircunstancial, independente das situações que estamos justificados em Cristo, estamos com paz interior por causa do senhorio de Cristo e temos alegria do Espírito Santo. Todas as tentativas dos reinos deste mundo de construir justiça, paz e alegria se frustraram. A maior de todas as tentativas foi no ano de 1933, no Acordo de Genebra, quando políticos, chanceleres do mundo inteiro, embaixadores, também filósofos, teólogos, antropólogos, sociólogos do mundo inteiro se reuniram num grande fórum para discutir a paz mundial. E desta grande reunião sai um documento que eles dizem, após as assinaturas dos países nesse documento, enfim, o mundo estará livre das guerras, enfim, nós respeitaremos as diferenças uns dos outros e viveremos num mundo de eterna segurança. E dali a alguns anos explode a Segunda Guerra Mundial, a pior e mais sangrenta. Depois de lá para cá, o mundo não viveu um dia sequer em paz. Um dia sequer, porque em qualquer lugar do mundo, em algum lugar, está morrendo gente,
por causa de conflitos armados. Todas as tentativas humanas, de reinos humanos, falham. Mas o ser humano que estiver debaixo do senhorio de Cristo nesse reino, ele tem no seu coração a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo. Os valores são outros. Mas também, esse reino não é humano. Veja comigo outro texto bíblico, e esse texto é muito profundo. É Jesus falando com Pilatos, no dia do seu julgamento. E Pilatos, naturalmente, não entende o que Jesus quer dizer. Nós hoje entendemos ao contexto da Bíblia, mas abra sua Bíblia em João 18:36. O texto diz, João 18:36, respondeu-lhe Jesus, isso Jesus no julgamento, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Aqui, nós mesmos, evangélicos do século XXI, por vezes não entendemos isso com as nossas atitudes. Escute isso. Diante de Pilatos, um pagão romano, que não entendia nada de reino de Deus, não entendia nada da palavra de Deus e nem servia a Deus, talvez servisse a muitos deuses falsos, mas Jesus, diante dele, traz uma das maiores revelações. Meu reino não é deste mundo. Ele nada tem a ver com o que as pessoas pensam sobre ele. E às vezes nós ficamos brigando por causa de valores deste reino aqui. Valores nossos aqui, fúteis, que vão passar. Daqui 10 anos vão ser outros valores. Na política, na administração, na história da nossa caminhada por aqui. E Jesus diz, se o meu reino fosse desse mundo, eu faria assim, ó. Ou então, pegaria o celular, dava uma ligada aqui, e de repente já estava um monte de gente importante aqui para resolver e me tirar daqui. E você, Pilatos, que ia se ver mal comigo. Mas o meu reino não é deste mundo. Havia um conflito muito intenso naquela época, nesta época de Jesus, entre um grupo político chamado os zelotes, com os publicanos. Os publicanos eram aqueles comprados pelos romanos para roubar a nação de Israel, cobrar impostos e cobrar além da conta. Então os publicanos eram odiados, os cobradores de impostos eram odiados, eram os vendedores da pátria. E os zelotes eram os radicais, aqueles que inclusive pregavam a força armada ao fio da espada para livrar Israel do jugo romano. Quando Jesus escolhe os 12, estranhamente, ele escolhe o Simão Zelote. Estava aqui. E também escolhe o Mateus, que era cobrador de impostos. E eles convivem bem, pelo menos, acho que sim, não há nada na Bíblia que mostre que isso não tenha acontecido, mas a ideia é a seguinte, quando nós vamos para a mesa de Cristo, a mesa da ceia, independente das nossas posições políticas, independente de algumas ideologias, eu estou falando de algumas, porque outras são contrárias ao reino de Deus absolutamente, porque algumas são contrárias à palavra de Deus, mas os nossos pensamentos ficam em segundo, terceiro ou quarto plano no que tange a política. E nós nos unimos em torno do reino que não é desse mundo, que não é daqui. Eu me peguei algum tempo atrás participando de uma cena que eu gostaria de ter fotografado. Se eu fotografasse, eu traria aqui para projetar. Estava eu
conversando com um irmão de fé que é libanês. Libanês, nascido e criado no Líbano, e de repente veio um outro irmão de fé, o Efraim, que é judeu, e é judeu praticante. E eu ali no meio dos dois, e os dois se cumprimentaram e se abraçaram, e eu fiquei pensando, isso só acontece no reino de Deus. Se não fosse no reino de Deus, esses homens iam se xingar, porque suas nações e suas etnias são inimigas. Mas isso acontece no reino de Deus. O árabe abraçando o judeu em nome do amor de Jesus. É o reino de Deus. Jesus dizendo, meu reino não é desse mundo, está bem acima do que os reinos deste mundo. Concluindo, quando o reino de Deus está em nós, ele entra em nós. Nós somos inundados dos conceitos do reino de Deus. Eles começam a transbordar e atingir a sociedade e mudar quem está perto. É um erro de alguns irmãos, num certo veio teológico chamado teologia da libertação, achar que as transformações acontecem fora. De fora para fora, o país vai ser mudado de fora para fora. A sociedade vai ser mudada? Não. A mudança acontece aqui e transborda para lá. Quando falo sobre isso, lembro-me de João Calvino. João Calvino, um homem tímido, de poucas palavras, passava um dia, já era conhecido pelo seu esmero, pelo estudo da Bíblia, pelo pastoreio, pelo seu zelo, pelo ministério, pelos seus conceitos. Ele passa por Genebra e Guilherme Farel descobre, é informado que Calvino está em Genebra e vai conversar com ele, dizendo, nós precisamos mudar esta cidade, precisamos mudar nossa nação, precisamos mudar nossa sociedade. E começam a trocar ideias, mas a partir de uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de dedicação absoluta à palavra de Deus e às doutrinas bíblicas. E Calvino aceita o desafio e eles começam a evangelizar Genebra e também a trazer conceitos do reino de Deus sobre a cidade. Dali a alguns anos, os padrões de saúde da cidade de Genebra estavam bem melhores do que das demais cidades, isso em tempos de pestilência, em tempos horríveis da Idade Média. Os padrões de ética já estavam elevados. Também, muitos lugares de embriaguez e de prostituição já estavam sendo fechados, porque o Evangelho estava entrando e transbordando, o reino daqui estava transbordando para a sociedade. Os padrões de educação, a faculdade, eu tive a oportunidade de ir conhecer a faculdade, a Universidade de Genebra, que começa assim, foi a primeira universidade com ensino livre, onde a ciência foi livre para ensinar o que a ciência precisava ensinar, e aí começa uma transformação científica no mundo. Isso se deve à reforma de João Calvino. A justiça social, onde as classes eram ou opressoras ou oprimidas. E aí, de repente, começa a haver o respeito entre as classes, as oportunidades de empreendimento, a força do trabalho.
E assim por diante, a oportunidade de todas as crianças estudarem. Dali um tempo, João Calvino assina o Tratado de Reforma, uma reforma que não era apenas religiosa, mas social, econômica, educacional em Genebra. O reino de Deus, que nasce aqui num homem, nasce no coração e transborda. E eu poderia falar de outros, como, por exemplo, o avivamento de John Wesley, que também, da mesma forma, livra a Inglaterra da opressão, da destruição e até de uma mortandade por tuberculose, porque um homem cheio do Espírito Santo se volta para entregar livros de saúde para as famílias e também orar e pregar o Evangelho e trazer pessoas para Cristo. Até hoje a história da Inglaterra diz que a Inglaterra só não passou por uma revolução tão sangrenta como foi a da França, porque os irmãos Wesley passaram por lá, pregando o Evangelho e levando Cristo à nação incansavelmente. Por vezes, fazendo os sermões no lombo do cavalo, viajando, para dali alguns quilômetros pregar aqueles sermões. E percorreram a Inglaterra, salvando a Inglaterra, levando para Jesus. Da mesma forma, o país de Gales, no começo dos anos 1900, quando um país inteiro se rende a Cristo, reino de Deus implantado, mas ele nasce aqui. Nosso desafio nesta série de pregações é que o reino de Deus nasça no coração dos irmãos e irmãs da Terceira IPI. Vamos orar a Deus? Vamos lá. Você aí no seu lar, ore a Deus dizendo: Senhor, eu quero pedir que o Senhor implante o teu reino na minha vida e que o Senhor transborde o teu reino a atingir outras vidas também. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos nesta hora primeiramente nos render à tua palavra. Senhor, todos nós, diante da tua palavra, somos devedores. Todos nós, Senhor, eu, pela tua misericórdia, sou portador dos teus mistérios neste momento, portador da tua palavra, portador dos desígnios do Senhor para as nossas vidas. Mas também, Senhor, preciso de graça e misericórdia do Senhor para me tornar, ó Deus, parte deste efeito transformador do teu reino sobre a cidade de Marília, sobre o nosso país. Senhor, e oramos para que o teu reino se implante. E agora, ó Deus, queremos orar aquilo que já cantamos agora há pouco: venha a nós o teu reino. Ou então dizer: Senhor, o teu reino e a tua justiça são prioridades para nós. Queremos, ó Deus, como Barnabé, que também cantamos, sermos, ó Deus, implantadores deste reino e com os valores do reino. Ajuda-nos a isso, Senhor. Precisamos disso. Em nome de Jesus. Amém.